Salve a amada igreja do Senhor, amém? Amém. Estava ali no banco, estava lembrando de um livro muito conhecido que fala assim: há uma unção, eu já posso sentir, verdadeiramente, Jesus está aqui. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não sou um cantor, gosto muito de cantar, mas não vim aqui para isso, vim para trazer a mensagem da parte do Senhor. Estou muito contente, me sinto lisonjeado, por trazer a palavra. Quero agradecer primeiramente a Deus e segundo nosso pastor Ageu, que confiou essa responsabilidade em minhas mãos. O irmão estava falando a respeito do meu filho, ele estava louvando o Senhor ali, e realmente ele estava entronizado com o trono da graça. Ele começou a louvar e falou para a mãe dele: mãe, eu quero colo, porque eu estou emocionado. Mas eu acredito que isso não é uma emoção, mas o agir do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, puros de coração, com inocência. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. O Espírito Santo trabalha neste lugar. Somente nós darmos lugar. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra um tanto quanto conhecida. E quando eu falo conhecida, é bom, porque os irmãos já conhecem, os irmãos estão lendo a palavra do Senhor, e nós sabemos que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia na nossa vida. Nós podemos ler um versículo hoje e amanhã nós iremos ler e o Senhor vai se revelar de uma maneira diferente, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável para nossas vidas, é uma nova instrução, tanto para qualquer área da nossa vida. Aqui está a solução para os nossos problemas. Vamos ler em 2 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo 12. Glórias a Deus, aleluias. Deus seja louvado. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15 em diante. Os irmãos podem acompanhar sentado mesmo, devido a algumas traduções diferentes. Estarei lendo, em seguida nós iremos entrar na palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus, não glória a Deus, não. Vocês estão felizes mesmo com Jesus? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias era Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para se levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, disseram que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à vossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse-lhe ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu filho Salomão, e o Senhor o amou.
Deus enviou pela mão do profeta Natã a esse e chamou o seu nome Gedias, porque o Senhor o amou. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu havia falado, aqui é uma passagem um tanto quanto conhecida dos irmãos. Nós sabemos da história de Davi e sabemos que é uma história bonita, uma história a qual ele teve altos e baixos, e sabemos que na nossa vida não é diferente. E eu queria trazer aqui um tema para essa mensagem, se os irmãos assim me permitirem: como alcançar a vitória em meio à tempestade. E nós temos aqui um relato a respeito de Davi. Davi ele foi um homem que foi levantado por Deus a ser rei, constituído rei sobre Israel, mas ele era homem sujeito a erros, sujeito a coisas erradas, assim como eu e você, nós também somos sujeitos. E Davi cometeu um erro, e Natã foi até ali para revelar algo para ele, porque ele cometeu um erro de pegar uma mulher que não pertencia a ele, e pegar, como Natã mesmo revelou, uma ovelha que não era do seu pasto. E ali o Senhor não foi do agrado dele, ou seja, o Senhor não se alegrou com isso, e Davi teve uma consequência por causa disso. E quando ele pegou aquela mulher, ele fez com que Urias fosse para uma batalha, Urias perdesse a vida, e depois de algum tempo, talvez ele tinha achado que Deus havia se esquecido, ou até mesmo ele havia se esquecido, e Deus levanta Natã para chegar até a sua casa e contar-lhe uma história que os irmãos já conhecem, que havia um homem rico que tinha várias ovelhas, e um pobre que só tinha uma, e veio aquele homem rico e tomou aquela ovelha, e o homem só tinha uma. Imediatamente ele se irou e falou: esse homem é digno de morte. E Natã pegou e falou para ele: é você, esse homem. E quando ele escutou isso, ele se arrependeu no seu coração do que tinha feito, mas na verdade ele já tinha cometido aquilo. E nós sabemos que nós vivemos na lei da semeadura, aquele que colhe, aquele que planta a tempestade, aquele que planta vento, colhe a tempestade. E não é diferente com o povo que conhece a Deus, porque a diferença é que nós passamos com o Senhor, e outros que não conhecem passam por mais dificuldades ainda. E ali Davi, ele começou aquela situação ruim, aquela situação que não estava fácil para ele, porque o profeta foi levantado e falou para ele: olha, foi você. E a criança começou a adoecer, e ele começou a orar por aquela criança, porque aquela criança era filho dele, com Betseba, e ele não queria que aquela criança viesse a morrer. E ele se prostrou e começou a orar, e a Bíblia diz que ele orou por 7 dias, e ficou ali prostrado orando, a ponto dos seus servos vê-lo e ter compaixão dele, ter dó da situação. Para 7 dias orando sem comer. Naquela situação, creio eu, que ele se cobriu até de cinzas, que era de costume dos judeus, se humilhou perante o Senhor, pediu para que o Senhor mudasse aquela situação e começou a orar. Mas infelizmente o que ele pediu não aconteceu, e a criança veio a falecer. E antes da criança falecer, ele orando, e os seus servos, com pena dele, temiam trazer tal notícias para ele. Mas Davi, ele mesmo notou que a criança havia morta, estava morta, a ponto de ele lhe perguntar: é viva a criança ou é morta a criança? Eles disseram: é morta. Na verdade eles já sabiam. Irmãos, e naquele momento Davi poderia blasfemar, Davi poderia talvez maldizer o seu Deus, Davi poderia talvez largar ao Senhor e falar: não vou adorar mais esse Deus. Que Deus é esse que leva o meu filho? Que Deus é esse que leva uma criança que não tem mal, é inocente? Mas não, Davi, a Bíblia diz que ele se lava, e o que ele vai fazer? Ele adora ao Senhor. Davi, ele adora a Deus, quando na verdade ele poderia fazer muitas outras coisas que talvez eu ou você poderia até fazer também, murmurar, sei lá, reclamar. Ele tão somente se lava, entra no templo e começa a falar com o Senhor. E ele começa a adorar o nome do Senhor, e ele começa a glorificar. Eu acredito que eu, vendo essa história,
Permita-me fazer aqui uma conjectura, uma análise a respeito do contexto. Creio eu que naquele momento que ele estava adorando ao Senhor, o Senhor já estava curando as suas feridas, curando as suas indignações, curando a sua tristeza. Afinal de contas, ele tinha perdido o seu filho. E dali ele sai revigorado, dali ele sai uma outra pessoa, dali ele sai contente. E as pessoas olham para ele e não entendem como é que pode. Um homem que outra hora estava jejuando pela criança, estava orando, clamando para que Deus pudesse trazer aquela criança à vida novamente. Agora o homem está contente mediante essa situação. Morreu uma criança. E as pessoas olham para ele e não estão entendendo o que você está fazendo. A criança estava viva, você estava jejuando. Agora a criança morreu e você está alegre, você está contente. Aí foi o que ele falou: poderei ir até a criança? Poderá a criança vir até mim? Eu sei que eu poderei ir. Ou seja, ele acreditava que um dia ele iria encontrar com essa criança lá na glória, quando ele morresse e o pai viesse resgatá-lo. Mas a criança não poderia vir até ele. O que eu aprendo aqui com essa história, meu irmão? Que Davi, ele não adorava a Deus só pelo que ele tinha ou pelo que ele podia ter, mas ele adorava a Deus porque havia no espírito dele de adorador. Ele não abria mão disso. Verdade. Seja qual fosse a notícia: meu filho vive, ou talvez espere, ou meu filho talvez não vai viver, ele todavia adoraria o nome do Senhor. Aleluia. E ele não negou esse Deus. Ele começou a adorar, ele começou a glorificar. E as pessoas não entendiam, porque na verdade as coisas de Deus, para os seres aí fora, para as pessoas, é loucura. Como pode um homem fazer isso? Mas ele estava contemplando algo espiritual, ele sabia quem crê. Acredito que ele estava igual Jó. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Jó passou por dificuldades, mas nem por isso ele prosperou. E eu vejo aqui em Davi também um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. E não é à toa que nós ouvimos falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que tinha intimidade com Deus, é um homem que orava, é um homem que buscava, e ele sabia que Deus poderia abençoá-lo, ainda que não viesse a acontecer da maneira que ele quisesse, mas Deus estava no controle. E é lindo isso quando nós vemos e entregamos as nossas vidas no controle de Deus. Porque o que acontece hoje, talvez nós não entendemos, nós ficamos enganando o Senhor porque disso, porque daquilo. Mas ele não, ele sabia em quem crer, ele sabia que o Senhor era fiel. E aquele homem que outra hora precisava de consolo, veja só como que é bonita essa história, mas até me emociona, é linda essa história. Verdade. Aquele homem que precisava de um consolo, ele passa a consolar quem precisa de consolo. Você entende como Deus trabalha? Deus, ele transforma uma tristeza em alegria. Deus, ele transforma uma derrota em vitória futuramente. Mas Deus, ele tem um modo dele de trabalhar, não é do nosso modo. Não adianta você querer entender. Basta tão somente você adorar. E Davi começa a adorar o Senhor renova o seu espírito, o Senhor renova a sua alegria. E ele chega até Betseba, quem sabe Betseba estava ali também prostrada, porque não é fácil para um homem perder um filho, que dirá para uma mulher que esperou 9 meses o filho no ventre, e agora vê um filho morto. E ele chegou ali e consolou a Betseba, quem sabe com palavras, de consolo. E ele conseguiu trazer alegria para a vida de Betseba. E eles tiveram outro filho, agora Salomão. Aleluia, Jesus. Irmãos, vocês sabem quem foi Salomão? Aleluia. Salomão foi um homem que não existiu outro antes e nem existirá outro pós. Verdade. Irmãos, o que eu vim trazer para você nessa noite? Aleluia, Jesus. Que Deus é poderoso para te abençoar. Deus, ele age da maneira que ele quer e na hora que ele quer. E Deus, ele tem que trabalhar na vida de cada um. E olhando para essa história, eu entendo que Deus, ele trabalha de uma maneira muito bonita. Eu quero dizer para os irmãos que existem 2 tipos de tempestade nas nossas vidas. Momentos ruins. Quem nunca passou por um momento ruim? Existe a tempestade que às vezes, sem notar,
Nós mesmos procuramos por algum erro, por às vezes, não vou dizer pecado, mas um erro de percurso, né? Eu aprendi isso no passado. Na verdade, o cristão, ele não pega, ele às vezes comete erro de percurso, porque o pecado é algo premeditado. A pessoa sai daqui e fala, vou fazer aquilo, mas eu creio que aqui as pessoas não são desse jeito. Se acontecer de errar, o Senhor é fiel para levantar. Glória a Deus. E existe outra tempestade, que é algo que Deus permite para que nós venhamos aprender algo com o Senhor. Verdade. Como aconteceu com Jó. Jó não havia pecado, Jó não havia blasfemado contra o seu Deus, mas o mal veio sobre a vida dele. Verdade. Irmãos, eu não sei qual a tempestade que você está passando, seja ela acometida por um erro seu, seja ela para que Deus pudesse ensinar algo. Mas eu creio que, sendo ela cometida por erro, ou permissão de Deus para te mostrar alguma coisa, segue quase na mesma linhagem, porque você vai aprender algo com isso, você será fortalecido, a sua fé ela vai ser renovada, a sua fé ela vai ser colocada num grau de espiritualidade maior. Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Verdade. E quando você vem para a igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela entra na nossa mente, desce para o coração. E o Senhor começa a trabalhar e começa a moldar. O homem não é capaz de mudar o homem, mas quem muda é Deus. Aleluia. Através da sua palavra, Aleluia. através dos seus conselhos. E hoje eu estou aqui como um atalaia, meus irmãos, para trazer uma palavra para vocês. Glória a Eu Deus. sei que já foi falado aqui até nos hinos, né? Nos louvores. O Espírito Santo é maravilhoso. Acredito eu que o pastor já deve ter falado, ele já falou no começo, né? Como eu havia colocado no título. Como alcançar a vitória em minha tempestade? É simples. Adorando a Deus. Glorificando o nome dele. Mas, irmão, você não sabe a luta que eu tenho passado. Realmente, irmãos, eu não sei a luta que você tem passado. Eu não sei o tamanho, a gravidade, mas eu sei que eu sirvo um Deus que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que esse Deus ele tem poder para curar. Eu sei que esse Deus ele tem poder para levantar. E é maravilhoso. Eu queria alertar os irmãos, porque o diabo ele não fica contente quando você recebe algo da parte do Senhor. Ele vai querer distorcer tudo, ele vai querer trabalhar para que você entenda de maneira errônea, para que você não entenda aquilo, para que a sua bênção seja retardada. Irmão, talvez você cometeu um erro. O inimigo está alfinetando a sua mente, o seu coração, falando que você não é digno, você não é capaz. Esse erro que você cometeu não tem perdão. Meus irmãos, eu quero dar um tapa na cara de Satanás nessa noite. Porque Jesus ele não morreu em vão da cruz. Aleluia. Jesus ele não deu a sua vida para que hoje eu e você ficasse se maldizendo, para que hoje eu e você ficasse prostrado. Jesus ele quer te levantar. Todavia você deve se prostrar sim, mas na presença do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: olha que palavra maravilhosa. Olha como o Senhor tem a ti. Olha como o Senhor tem a nós. Olha o que diz lá: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, ou seja, se você tropeçar, se você cometer um erro, saiba que você tem um advogado lá no céu. Esse advogado, esse advogado é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então você entende, meus irmãos, que quando você está se martirizando, quando você está se acusando, você está negando o que Cristo fez por você. Verdade. Você está colocando como se Deus não tivesse feito nada por você. Deus deu seu Filho por amor a mim, amor a você, para que eu e você pudesse estar aqui hoje, adorando a Ele e lutando por algo maior que é a nossa salvação. Então, meus irmãos, não deixe que o inimigo venha minar a sua mente. Não deixe que o inimigo venha cauterizar e achar que você não é merecedor, porque você é merecedor, você é capaz, você é um abençoado de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Verdade. Paulo ele disse isso. Não foi um momento bom, foi um momento ruim, a qual ele estava encarcerado, tinha acabado de levar açoite, e ele não negou a Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso, meus irmãos, naquele que me fortalece. Mas irmão,
dificuldade como que eu posso, você pode sim. Aleluia. Irmão, eu estou com uma dificuldade que só Deus sabe, irmãos. Glória a Deus que Deus sabe. Verdade. Ele irá entrar com providência no tempo dele. Mas ainda quando você se prostra, quando você começa a chorar, aí eu posso dizer, irmão, mas eu sou homem, como que eu vou chorar? Irmãos, eu não vejo homem maior que Jesus. E a Bíblia diz, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Verdade. E há alguém aqui melhor do que Jesus? Há algum homem mais machão, né, que Jesus aqui? Meus irmãos, se Deus tocar para mim chorar, eu vou chorar aqui na frente mesmo. Aleluia. Não é verdade? Irmãos, dê lugar ao Espírito Santo, quebrando o teu coração. Peça para o Senhor te dar um coração de carne. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós ouvimos tantas coisas negativas, e da mesma maneira que a fé vem ouvir a palavra do Senhor, quando você ouve as coisas negativas, quando você começa a ouvir, porque existe uma diferença entre você ouvir e escutar. Escutar para escutando várias coisas, mas ouvir é quando você dá atenção, você vai falando. Irmãos, não tem simbólico com Satanás não. Quando alguém profetizar algo ruim na sua vida, você repreende, fala, está arrependido em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que eu sou mais do que vencedor. Eu estou passando por dificuldade, mas eu vou adorar o nome do Senhor. Deus abençoa Davi, e pode me abençoar também. O mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no dia de hoje. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não oscila. A palavra dele não tem curva. Como nosso irmão já fala, a palavra do homem não deve ter curva. E a palavra de Deus não tem curva. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Verdade. Se Ele determinou, Ele vai abençoar. Aleluia. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Aleluia. Eu estava conversando com o nosso irmão Ageu, nosso irmão Elísio, nossa irmã Amanda. Eu estava começando a me lembrar, acho que eu até citei isso, lá em Jabaquara. Eu estava há quase 15 anos atrás, você não vê assim, eu só tenho 20 anos. E nosso irmão Elísio foi tomado pelo Espírito Santo e falou assim: olha, Deus vai te usar no ministério da palavra. E olha, não é comigo não. Comentei com a minha esposa também. Irmãos, é maravilhoso como Deus trabalha. Depois de 15 anos o Senhor começa a me usar. Aleluia. Irmãos, então, se Deus falou, se Deus usou um vaso, né? Aí pode poder custar. Se Deus usou um homem para profetizar na sua vida, uma mulher, toma posse, irmão. Aleluia. Ainda que você se esqueça, Deus não se esqueceu de você. Fala aqui nessa noite. Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo. Agora Ele determinou a sua vida. Mesmo às vezes a gente sendo infiéis, como eu falei agora, nós estamos sujeitos a tropeços. Mas quando você se derrama na presença do Senhor como Davi, eu acredito eu que o Senhor olha para você e fala: não tem como não abençoar, não tem como não abençoar essa amada, essa amada minha. Sabe por quê, meus irmãos? Tem uma coisa que Deus ele não resiste: um coração quebrantado. Ainda que você tenha cometido um pecado do tamanho que você sei lá, classifica como o pecado. Tem algumas denominações que falam assim que existe um pecado de morte. Eu repreendo, em nome de Jesus, não existe pecado de morte não. Né? A não ser contra o Espírito Santo, mas ele se refere a um pecado, algo que você pode praticar, não contra o Espírito Santo. Porque se fosse assim, Deus não teria morrido por mim, por você. Verdade. E para a pessoa pecar contra o Espírito Santo, para ela saber se pegou, ela nem vai lembrar que é o Espírito Santo. Se você tem dúvida que você pegou com o Espírito Santo, se você está lembrando, será que eu peguei? Você não pegou. Porque quem te avisa do pecado, quem te avisa do erro é o Espírito Santo. Então, se você está lembrando, o Espírito Santo ainda está trabalhando na tua vida. Aleluia. Verdade. Não tenha dúvida que o Espírito Santo ele age na tua vida. Ele te alerta. Quando você vai trabalhar, ele fala: ó, vai por esse caminho. Ou quando o trem atrasa, ó. Eles estão dizendo: não, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Depois você recebe a notícia: ó, tal trem bateu, tal lugar foi assaltado. Você começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus grande, tremendo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Agora eu quero trazer também uma palavra para o segundo tipo de tempestade. É aquelas pessoas que não cometeram erro, que talvez esteja cidadão, mas Senhor, eu sempre procurei te adorar, eu sempre procurei te exaltar. Por que é que sobreveio isso sobre a minha vida? Por que é que está acontecendo isso? Irmãos, fica tranquilo.
como eu havia falado, no tempo certo o Senhor vai te exaltar. No tempo certo o Senhor vai te abençoar. Sabe por que às vezes nós ficamos pensando assim? Esse é o mal do ser humano. Às vezes fica olhando para os outros, fica olhando para a bênção do irmão X, olhando para a bênção do irmão Y, e você não se atenta que aquele momento é o momento de você adorar. Não é o momento de você ficar olhando para a bênção do irmão, é o momento de você se prostrar, que a sua bênção está para chegar. Às vezes a sua bênção está tão perto, aí você olha para o irmão e você não percebe, passou. E você perdeu a oportunidade. Aí você vai ter que orar, buscar novamente. E olha o que diz aqui em Romanos 8, versículo 1. Porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Então não temas, meu irmão. Se você está andando na vontade do Senhor, se você está fazendo o que o Senhor colocou para que você fizesse, orando, pedindo, não se disperse. Não desvie o seu pensamento. A palavra do Senhor é fiel. Passarão os céus e terra, menos as minhas palavras. O Senhor vai abençoar a sua vida, meu irmão. O Senhor vai abençoar a sua vida, meu irmão. E o que eu acho maravilhoso, meus irmãos, é que eu estava analisando esse contexto de Davi. Salomão, ele significa para nós uma bênção. Eu acredito que essa bênção já está sendo gerada dentro de você. Deus já profetizou aqui, nosso irmão já orou, profetizou na sua vida. Eu só vim aqui complementar. Irmão, você dará a luz ao Salomão. Irmão, fala assim, mas eu sou homem, mas vou dar a luz, né? Irmão, isso é espiritual. Aleluia. Deus ele vai te dar algo. Deus ele vai te dar algo, ele vai cumprir o que ele prometeu. Mas é algo diferente, meus irmãos. Olhando para o ser humano, nós vemos tantas pessoas parecidas, né? Às vezes até com jeitos iguais, né? E nem é parente, mas tem algo que é visível, é notável para nós. São as digitais. Cada um tem uma. Pode fazer uma pesquisa para tirar aqui a digital, tudo bem que eles estão fazendo aí agora, para você voltar com a digital, né? Porque não tem como copiar. É diferente, meus irmãos. É diferente, meu amado. Não tem como, talvez clonar, não sei. O que Deus tem para você, meu irmão, não é algo igual do irmão. Aleluia. Não é algo igual da irmã. O que Deus tem para você é para você. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus tem Verdade. é algo diferente. Por que eu estava falando que o nosso mal às vezes é olhar para a vida do irmão? Às vezes Deus ele tem o melhor até, não sei. No seu trabalho dele. Como a parábola dos talentos, né? Se o grande ganhou mais, obviamente vai ganhar mais. Se o grande ganhou menos, vai ganhar menos. Agora eu vou ficar olhando para a vida do irmão, que o grande ganhou mais, o grande ganhou menos, eu vou ficar cobrando de Deus que eu quero que a bênção seja igual. Agora se o grande ganhou menos, eu também não vou olhar para a vida do irmão. Mas Deus também vai me abençoar. Aleluia, verdade. Então, meus irmãos, o que Deus tem para você é algo seu. Aleluia. Ninguém toma. Toma posse nessa noite. Nós possamos parar de ficar dando ouvidos para o inimigo, dando ibope para ele, mas nós vamos dar ibope para Cristo. Deus ele tem uma bênção para a sua vida, meu irmão. Deus ele tem uma bênção para a sua vida, meu irmão. Basta tão somente, o segredo não é um segredo, né? É algo tão simples que às vezes nós nos embaraçamos, porque a palavra diz que o Evangelho do Senhor é algo simples e nós se complicamos, às vezes nós achamos que devemos fazer mais e mais e mais e mais, quando na verdade é para a gente só apenas nos prostrar, orar, tirar um momento com Deus, como o irmão falou, domingo que nós temos, é um dia para ser reservado a Deus, para orar, para buscar. Deus ele conhece, ele sabe que a sua vida é corrida, Deus ele sabe da nossa vida cotidiana, do trabalho, do lar, as mulheres que ficam de casa, não é fácil. Mas quando você for se colocar na presença do Senhor, o Senhor ele quer que você se coloque em espírito e em verdade. Aleluia. Que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma seja cativa a Deus.
esquecemos dos afazeres de casa, passamos igual fez Maria, né? Adorou. Não estou criticando Marta, não. Mas nós temos adorar o nome do Senhor. Nós vamos buscar, falar: Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és lindo. Tu és incomparável. Verdade. Quem é que não gosta de receber elogios? Você acha que com Deus é diferente? Às vezes nós adoramos a um carro, nós adoramos a um time, nós adoramos as coisas do mundo. E nós não falamos para o Senhor: Senhor, como você é lindo, como o Senhor é lindo, como é bonita as suas obras, como é maravilhoso o seu agir, Senhor. Mesmo eu não entendendo, o Senhor me abençoou. Ou às vezes nós pensamos: não tenho que preparar algo, né? Tenho que preparar algo para falar para o Senhor, um poema, uma coisa difícil. Não, meus amados, é simples. Seja você mesmo. Não queira ser igual ao irmão. Nós vemos algumas igrejas, às vezes, pessoas querendo copiar pastor ou pastora. Meus irmãos, seja você mesmo. Seja natural. A Bíblia diz que nós temos que abrir a nossa boca, e o Espírito Santo vai nos encher. Meus irmãos, às vezes não, sempre quando eu vou trazer algo da parte do Senhor, eu oro ao Senhor e falo: Senhor, não venha ser eu falar, mas venha ser do Espírito Santo. Então não se preocupe com o que você irá dizer, não se preocupe com o que você irá falar, tão somente faça aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Aleluia. Se você está adorando, o Senhor irá te dar algo. Se você está clamando, o Senhor também irá te dar direção. Mas não deixe de adorar, não deixe de buscar, não deixe de glorificar o nome do Senhor. E quando você começa a glorificar o nome do Senhor, você começa a ser revestido, você começa a ser moldado. E assim como aqueles homens não conheceram a Davi,